Oi, gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um filme que abalou os cinemas em 2017 e chama Ao Cair da Noite. Algumas pessoas podem dizer que esse filme não é propriamente de terror, porque ele tem bastante suspense, mas como ele tem muito jumpscare, ele tem bastante a parte do terror psicológico, né, de estar enfrentando a doença, aquela quarentena bizarra lá, a gente resolveu trazer aqui pro canal. Então se tiver alguma sugestão aqui pro nosso canal, não esquece de deixar aqui nos comentários que provavelmente a gente faça um vídeo especial sobre esse tema que você mandou. Como a gente comentou na intro desse vídeo aqui, talvez o filme não seja considerado em si um terror, e sim um terror psicológico misturado com bastante suspense, porque nesse filme aqui a gente acompanha uma família que tá dentro de uma casa em quarentena, que eles estão com medo de um vírus mortal lá, uma doença que mataria todo mundo que saísse de noite. E o filme já deixa isso muito claro quando ele já começa com um sacrifício, né? Porque o vô da família que a gente acompanha, ele tá doente, ele tá com a doença, né? O vírus bizarro. Eles, ficam sempre de máscara ao redor dele, deixam ele num quarto lá separado. E aí chega um dia que ele só tá basicamente gastando o mantimento deles, então eles resolvem matar ele. Aí eles vão, pegam lá um travesseiro, o melhor silenciador do mundo, matam ele, tacam ele num buraco e jogam fogo. E isso até pode ser uma das explicações do porquê a gente vê um outro cara chegando na casa deles. A parte dessa doença aparecendo durante o filme, toda essa parte da máscara, de todo mundo se prevenindo contra ele, é muito interessante porque a gente não é explicado em nenhum momento sobre o que é, como é que mata, quais são os sintomas, quais são as coisas e como surgiu ela na sociedade. E que pra mim é muito legal porque senão tornaria algo muito robótico das pessoas explicando pra eles mesmos, mesmo sabendo do que se trata a doença, então soaria um pouco meio que artificial. E é muito legal também porque como o negócio vem à noite, né, por isso que o nome do filme é Ao Cair da Noite, em inglês, né, It Comes at Night, é porque a gente não vê, porque eles não saem de noite, a não ser que seja extremamente necessário, e eles praticamente não saem da casa de noite. Acho que eles saem, uma vez, e eles nem chegam a sair da casa, eles só vão, na entrada lá que meio que os bichos invadiram. Mas é muito legal porque quando a gente vê o bicho, a gente não vê mesmo, a gente escuta o bicho, né, o cachorro some, né, as pessoas são pegas, são machucadas, então a gente não sabe se é um bicho mesmo, igual o Bird Box, um lugar silencioso, se realmente é um zumbizão ou um vírus que só afeta as pessoas ou os animais mesmo. Então isso é uma coisa muito legal porque ajuda bastante na gente criar esse terror. Porque o que a gente não vê, a gente sempre espera o pior. E como eu tinha comentado, a família ela vive numa casa em quarentena, e aí quando eles estão dormindo lá tranquilão, o Will, que é um outro personagem, ele invade a casa deles em busca do mantimento para pegar as coisas e vazar, só que ele é preso pelo Paul, o pai da família que a gente conhece. Então, posto numa árvore para ser meio que torturado e meio que questionado o que ele estava fazendo ali, ele começa a comentar que ele tem uma família e tá tentando suprir, né, trazer suprimentos para a família dele sobreviver. E aí o Paul, como um grande ser humaninho sensacional, ele vai lá e decide ajudá-lo e tentar salvar a família dele. E uma coisa muito importante é o discurso que o Will faz, porque ele conta, né, a história de que ele tava, com o irmão dele, só que aí o irmão dele ficou doente, eles tiveram que fugir, né, e ele andou, 150 quilômetros e não viu ninguém. Então, né, o Paul, ele confia no cara e fala, bom, já que não tem ninguém todos esses lugares que você passou, aí eu vou te ajudar. Então eles pegam o carro, né, o Paul bota o Will na parte de trás pra ele não fazer nenhuma gracinha, né, só que aí quando eles estão, eles andam menos de 15 quilômetros e eles já começam a tomar tiro, que é, meio bizarro, porque aí já começa a mostrar, né, as pessoas no apocalipse, o clássico, né, atira primeiro e pergunta depois, então, começa um tiroteio, só que o Paul e o Will são muito fodas, principalmente o Paul, e eles conseguem matar todos os atacantes dele. Fica meio aquela linha tênue assim, porque o Will fala pra não matar um dos caras, aí o Paul fala, como se ele conhecesse o cara, porque que ele tava fazendo aquilo, mas o Will fala que ele poderia buscar respostas, meio que não sei porquê, né? O filme ele constrói muito bem essa parte do suspense, da paranoia, porque o tempo inteiro eles ficam meio que brigando, só que sem brigar. E essa parte da relação entre eles, um desconfiada do que o outro tá com o vírus ou que não tá com a doença, essas coisas, é muito foda, porque realmente a gente se bota na pele do nosso protagonista e a gente fica pensando, pô, será que eu vou trazer esse cara pra minha família, contaminar todo mundo e ter o risco de matar todo mundo da nossa família por conta de uma decisão meio besta? E que eu acho que essa é a parte que mais complementa na história e eu acho que é o ponto principal. E depois de toda essa desconfiança do Paul com o Will, ele vai lá e consegue encontrar a família do Will e trazer eles pra morar junto com eles. Então fica duas famílias morando na mesma casa, em sintonia, todo mundo conversando, todo mundo vivendo grandes momentos ali. E que é muito bem dirigido essas cenas, porque dá pra ver que realmente eles começaram a ter uma química, eles começaram a ter um pouco de trabalho em equipe para conseguir viver em momentos difíceis como esse. E que deixa mais especial ainda porque você tem que pensar na segunda parte de ter suprimento para todos eles, eles têm que manter um esforço praticamente em dobro para manter uma família de 6 pessoas. O que mais valoriza essa relação das famílias e o filme em geral são as atuações de todos os atores, né, que fizeram parte do filme, porque o filme basicamente ele se inclina totalmente neles, porque se eles não conseguissem entregar aquela desconfiança, depois aquela confiança,
mas aquele negócio meio pé de guerra, meio aquela linha bamba, né, não sei o quê, o filme aí ia acabar ficando meio bosta, porque ia ser um filme genérico, assim, de tipo paranoia e de apocalipse. Mas como é muito bem atuado o filme por todo mundo que atua é muito foda mesmo, o filme ele se destaca e a gente quis trazer exatamente por isso, porque além da história, né, que é bem da hora, assim, porque ele não precisa explicar pra você, ele consegue ser o suficiente sem ter aquele professor roteiro e coisas assim, tipo, explicando o tempo inteiro o que tá acontecendo, também é muita parte das atuações que salvam o filme. E depois de vários dias, talvez até meses, a gente não sabe quanto tempo exatamente passa, mas eles ficam bastante tempo junto, fazendo, né, todos os trabalhos, pegando lenha, pegando comida, água, essas coisas. Acontece que um dia, quando eles estão lá, né, pegando lenha de novo, o cachorro do Travis, eles fogem, né? Inclusive o cachorro é tipo a capa do filme. Você vai achar que ele é mais importante do que isso, mas ele foge e aí a gente escuta um barulho, tipo, bizarro, como eu comentei, não aparece uma criatura propriamente dita, e aí o cachorro some. E é aqui que basicamente começa a dar toda a merda que vai gerar pro final do filme. E aí, uma dessas noites, o filho do Paul, o Travis, ele vai lá, acorda no meio da madrugada e ele vê a criança, o filho da outra família. Ele começa a andar perto do moleque lá e depois, quando eles descem a escada, ele consegue ver a porta, que é a porta da casa, né, que todo mundo mantém fechada para não entrar o vírus ou entrar qualquer tipo de animal, ele encontra ela aberta. E ele vai lá e decide chamar o próprio pai dele. E obviamente quando o Paul e o Will vão ver o que estão acontecendo, eles encontram o cachorro do Travis lá meio mutilado, todo cagado. Felizmente o filme não apela e não mostra o cachorro cagado mesmo, a gente só escuta o cachorro sofrendo e vê um pouco de sangue lá. Obviamente sacrificam o bicho para ele não ficar sofrendo, então eles fazem uma reunião emergencial para meio que conversar sobre o que aconteceu. Porque como a porta já estava aberta, o pessoal fica meio pensando quem foi que abriu isso, né? Então eles já começam a meio que culpar o Travis, dizendo que ele queria ver o cachorro, então ele abriu a porta, só que aí ele conta isso que o Léo falou, de que ele viu o outro menino meio sonâmbulo andando pela casa. Ele viu ele no outro quarto lá, e depois de andar um pouco, ele levou ele de volta pro quarto da outra família. Então, tipo, quando eles falam isso, eles resolvem se isolar por alguns dias, pra ver, né, se alguém ficar doente, e pra não matar todo mundo da casa, né? Mas, tipo, uma família vai morrer, basicamente. E aí o Travis, como um menino muito enxerido, ele vai lá, acorda de novo durante a noite, ele vai ver lá o quarto da outra família, e quando ele chega lá perto, ele começa a ouvir algumas pessoas falando que eles iriam sair de lá, tentar fugir daquela casa. Só que aí ele vai lá, antes disso, ele consegue acordar os pais dele, e aí começa a acontecer uma desconfiança de que um deles estaria doente. E aqui começa um conflito muito foda do filme, né? Que meio que é basicamente a última coisa que acontece, porque todo mundo tá, né, naquele desespero de todo mundo achando que alguém tá doente, só que o Will não quer, ele só quer pegar metade da comida da nossa família, porque ele acha que é justo, mesmo que, tipo, eles ajudaram por, sei lá, 15 dias no máximo, talvez um mês, eles querem pegar metade da comida e ir embora, eles não querem que aconteça nada. Só que, obviamente, o Paul, né, não quer que eles fodam, que eles levem a comida dele, e também ele tem medo de, se eles pegarem metade, como eles já sabem onde eles estão, eles voltarem e trazerem até mais pessoas e talvez até matar eles. Então começa a ficar essa desconfiança, e a desconfiança vira uma briga, onde basicamente o Will pega a arma do Paul e começa a levar ele pra sair, tipo, meio como se fosse um refém pra pegar, né, os mantimentos e ir embora. Só que a esposa do Paul, ela tá lá também, meio tipo nas sombras, e ela dá uma coronhada no Will, e a esposa dele vão e matam eles todos. E é isso é muito, tipo, forte, porque o Travis, ele tá no quarto, né, e meio que a culpa disso tudo é ele, porque ele encostou no menino e ele viu o cachorro, então ficou essa desconfiança de que ele abriu a porta, né, mesmo que ele disse que não abriu a porta, mas, tipo, ele fica lá escutando tiro e bababá, tipo, meio desesperado, né. Essa parte realmente do filme é a que é a mais tensa, porque a gente fica torcendo durante o filme inteiro para as duas famílias se conciliarem e ficarem ali por muito tempo, até infinito tempo, porque eles realmente têm muita química entre eles, e quando acontecem as mortes a gente já fica preocupado e fala, mano, que final tenso, e tipo, o final do filme é muito horroroso. Mas obviamente esse aqui não é o final mesmo do filme, porque ele consegue piorar, e piora muito. O que acontece é que o Travis estava sendo doente e o filme acaba com ele vomitando a gosma preta lá e, tipo, suando e começando a aparecer aquelas verrugas no corpo dele. E o filme meio que deixa entender de que ele ficou doente, então talvez ou os pais dele iam matar ele, ou a família inteira ficou doente e no final todo mundo morreu. Até deixar entender de que a outra família não estava doente e eles morreram à toa também, né? Porque, tipo, a criança não mostrou em momento nenhum sinal da doença. Tudo bem que foi pouco tempo, né? O Travis logo depois mostrou, mas, tipo, ele é o pior final possível, basicamente. É o mais triste. O filme em si ele é muito trágico, mas ele até que ensina algumas coisas.
e que, querendo ou não, dá até para se encaixar um pouco no nosso ambiente atual, obviamente não é no mesmo nível, mas dá para entender um pouco agora sobre a desconfiança das pessoas terem contato com você, essas coisas. Então eu acho que o filme, a partir do tempo, ele foi se tornando mais valioso ainda. Uma coisa que a gente também não comentou, porque meio que não leva a lugar nenhum, mas é que o Travis, ele fica o tempo inteiro tendo pesadelo, tipo, com um monte de coisa. Ele vê a esposa do Will lá, meio que, tipo, beijando ele, contaminando ele assim. Ele vê o avô dele, que morreu no começo do filme, ele vê o cachorro também doente. Então, tipo, você vê o quanto a doença afetou o psicológico dele, o quanto ele tá realmente com medo de ter a doença e, né, o quanto, né, aquela quarentena e, tipo, viver 24 horas por dia isso, assim, porque até a outra família aparecer, eles basicamente estavam nessa noia. Eles tinham que acordar, pegar comida, pegar lenha, água e voltar para casa e se trancar. Quando a outra família veio, eles começaram, né, a conversar e tal, mas mesmo assim você vê que os pesadelos não acabam. Quando eles começam a desconfiar que os menores estão com a doença, aí que o moleque desanda de vez. E como ele tinha comentado, o filme é muito bem considerado um terror em si, mas ele é praticamente um terror psicológico, porque a gente fica acompanhando toda essa família passando por tanto trauma assim, e também aparecendo o velho dando susto nos pesadelos do menino, dá muito medo às vezes, mas também eu acho que ele vai um pouco mais pro suspense e pro drama. Então se você gosta de um terror psicológico misturado com drama, terror, daquele gênero que o pessoal costuma denominar como New Horror, que tem o Hereditário, Midsommar, todo esse novo gênero de terror psicológico, muito provavelmente você vai gostar desse filme aqui. Se vocês estiverem com vontade de assistir o filme que eu e lá a gente recomenda bastante vocês assistirem, ele está disponível na HBO Max. Ele estava na Netflix até um pouco tempo atrás, talvez até tenha voltado, mas até onde eu sei só está na HBO. Então, se vocês tiverem, assista lá, se não, procurem na internet que vocês encontram fácil. E obviamente para esse filme aqui a gente decidiu escolher o nosso índice de qualidade Joey King e Mel Gibson, IQJM, aprovado pelo Inmetro, para fazer uma análise sobre o que a gente achou desse filme, com a nossa nota. E já começando por mim, eu gosto muito desse filme aqui. A primeira vez que eu assisti eu fiquei meio confuso, mas a segunda me trouxe um pouco mais de sentimentos, né, sobre o filme e realmente me bateu forte. E depois com esse final meio melancólico eu gostei pra caralho. Então pra mim ele fica bem perto da Joey King, ele fica ali perto do 8, do 9, por ali. Eu e o Léo, a gente tem praticamente a mesma nota do filme. Eu acho que o meu talvez ele possa beirar um 7,8, alguma coisa assim, né? Dependendo do dia. Mas quando eu assisti o filme eu gostei bastante dele. Ele ficou mais entre um 8 e um 9. Bem, eu acho que a única coisa que me incomodou um pouco no filme é a famosa duração, né? Eu sei que esses filmes precisam de construção, gente, mas é que, tipo, ele não tem, né, conteúdo. Porque, assim, como eu falei, ele é muito bem atuado, então não chega a te deixar exausto, né? Dos diálogos, mas, tipo, ele é muito parado. E chega uma hora que, assim, mesmo quando começa a acontecer coisa, eles demoram muito. Então, tipo, isso me incomoda um pouquinho, por isso que ele não é um 10, né? Mas, tipo, o filme é muito bom e eu não ligo se o filme é grande, mas, tipo, é bom, né? Que no caso, mesmo quando acontece coisa, ele, tipo, fica meio... não vai. De fato, a gente falando aqui dá pra perceber que ele não tem tanto conteúdo assim em si, ele não tem tantos acontecimentos, mas quando você vai assistindo o filme, você vai criando aquela simpatia com os personagens. Eu acho que ele preenche bem essa lacuna que o Luigi falou, mas também aquela parte do período excessivo assim da família, de algumas tramas que não levam a lugar nenhum, mas ele promete e cumpre um terror psicológico, drama, suspense, o que você quiser falar aí. Mas então é isso, gente. Finalizamos mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, se já assistiu esse filme aqui, manda aqui nos comentários que a gente vai ficar muito feliz em saber. E também fala um pouco sobre a sua nota do filme, o que você achou dele. Lembrando também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho que a gente está lançando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda ou na sexta. E não menos importante, a gente tem o nosso Instagram oficial do nosso canal, que é o @semmemoriapodcast. A gente está lançando atualizações sobre o nosso podcast, que sai toda segunda-feira, e também notas e notícias sobre o mundo do terror. E se vocês gostarem do nosso chorume, dos nossos comentários besta, sigam a gente no nosso Instagram, Twitter e no nosso Letterboxd. Se vocês quiserem, né, as críticas em primeira mão, que não são só de filme de terror, ou se vocês quiserem só ver eu e o Léo surtando sobre outros assuntos e postando foto aleatória nos stories. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Beijo!